Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer sempre estar de volta nessa casa de amigos. E para a noite de hoje eu vou compartilhar com vocês um material de um tema que eu tenho um carinho enorme. Esse tema, pelo menos uma vez por ano eu procuro fazer, porque ele, além de eu ter pessoalmente um carinho muito grande, é muito importante que a gente tenha conhecimento e tenha consciência do papel desses irmãos nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos na vida corporal, o subitem Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Então hoje nós vamos falar dos nossos grandes amigos da existência atual, da encarnação atual e talvez de outras também, né? Esse capítulo ele é enorme, é um capítulo que vai da questão 484 até a 521. Sugiro que leiam em casa com calma, porque ele também é composto por notas complementares de Kardec e traz uma mensagem de São Luís extremamente esclarecedora. Então, se puderem em casa, deem uma olhadinha. Capítulo 9. Se guardar o capítulo 9, vocês vão chegar lá e já vão estar vendo o tema. E do Evangelho segundo o Espiritismo, na última parte, que são as coletâneas de prece, é uma parte muito interessante do Evangelho, porque aqui Kardec compilou modelos de sugestões de oração quando a pessoa está vivendo algumas situações e ela não sabe muito bem por onde se conduzir na sua reflexão, na sua conversa com Deus. Então a gente vai ter lá prece pelos que acabaram de desencarnar, prece por aqueles que estão vivendo alguma influência espiritual. Mas a primeira prece dessa coletânea é para os anjos guardiões e espíritos protetores. E antes da prece, ele faz uma consideração a respeito do assunto que é extremamente interessante. Então, fica as duas sugestões de leitura, capítulo 9 no Livro dos Espíritos, e na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira prece da coletânea de prece. Como é um material bem amplo, a gente tem em especial no Livro dos Espíritos, um volume de informações bem grande sobre essa temática. Eu sempre me perguntei, antes de fazer esse material, como é que seria a melhor forma de abordar isso? Porque abordar com as questões do Livro dos Espíritos, a gente ia precisar de uma semana de conversa aqui para atender a todas as questões. Então, eu procurei isso, eu preparei esse material já faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu procurei fazer, colocando as perguntas que são mais comuns feitas a nós a respeito desse tema, no cotidiano das nossas vidas dentro da Casa Espírita. E de vez em quando eu acrescento mais uma, altero uma, boto outra, porque apareceu uma pergunta nova que ninguém tinha feito, aí eu vou lá e troco. Então, procurei montar esse material com perguntas e respostas. E a pergunta que normalmente as pessoas fazem é: quem é o meu anjo da guarda? É lógico que as pessoas acabam fazendo essa pergunta querendo saber a aparência, querendo saber o nome, grau de parentesco, por que ele está ali. Mas a resposta a essa pergunta, ela e dentro dos dois materiais que a gente usou, ela é muito bem estruturada e é o que importa para responder essa pergunta, né? Quem é o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda? De certeza absoluta, é alguém de um nível evolutivo bem maior que o nosso. Isso ninguém duvida. Então, todo aquele espírito que assume a responsabilidade de estar conosco durante uma existência física é alguém que tem um grau de maturidade espiritual bem mais desenvolvido que o nosso. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado como nós. E por que então ele é mais evoluído do que eu? Porque ele já passou por isso tudo que eu passei. Ele já está numa situação evolutiva lá na frente. E isso traz um diferencial bem significativo no papel dele comigo. Porque é alguém que já é experiente, já tendo passado pelo que eu passei,
tem uma condição de me orientar, de me sugerir, de me apoiar com experiência de causa, né? Então ele já viveu esses momentos. Esse espírito, a gente às vezes fica assim, mas eu queria tanto saber o nome, que aí assim, quando eu quisesse falar com ele, eu ia chamar ele pelo nome. Eu queria tanto saber se é um religioso, se é um preto velho, se é um índio, se é um professor, se é uma pessoa que tem uma aparência similar ao que eu conheço no cotidiano. Por que nada disso importa? Nada disso importa porque a nossa relação com o nosso espírito protetor, ela se dá basicamente de duas formas. Primeiro, e disparado, pela afetividade, pelo amor que ele dedica a nós. E segundo, pelo pensar nele como uma forma de chamá-lo quando a gente está no apuro, ou quando a gente quer dividir uma coisa boa, a gente, nossa, queria tanto que o meu espírito protetor estivesse por aqui para me dar essa colocação já nos liga imediatamente com ele. Então nós não precisamos ficar preocupados quem ele é, se tem nome, se não tem nome, qual é a sua aparência. O que nós temos que prestar atenção é no sentimento de afetividade que nos liga a ele nos momentos em que nós mais especificamente estamos precisando dele. Então isso é que é uma coisa importante. Uma outra pergunta que as pessoas fazem, e que é bem comum, é assim: mas para que a gente precisa de anjo da guarda? Para que a gente precisa de alguém nos acompanhando durante uma existência? Eu não tenho livre-arbítrio, não é no final das contas o que eu vou pensar, agir, decidir é que vai resolver a minha vida? Então para que ele está aqui sempre comigo? Sabe quando a gente falou na questão anterior sobre o quesito da maturidade? Ele já adquiriu uma maturidade bem mais desenvolvida que a nossa. Então nós estamos e estaremos por um bom tempo, enquanto formos espíritos imperfeitos, numa situação em que nós precisamos ter um tutor. O tutor, o que faz? Ele aconselha, ele orienta, ele dá alertas, ele às vezes puxa a orelha, ele às vezes chama para uma conversa. Nós precisamos ter alguém que nos ajude tendo esse tipo de atitude, para que na hora que nós formos utilizar o nosso livre-arbítrio, nós o façamos da melhor maneira possível. Então, o fato de precisarmos está relacionado ainda à nossa imaturidade enquanto espírito. Não imaturidade de quem não amadurece, imaturidade de quem está amadurecendo, quem ainda está fazendo o processo. Quando nós atingirmos a condição de espíritos puros, como é no caso Jesus, como são espíritos da magnitude do Cristo, nós não precisaremos ter alguém nos tutelando, nós é que estaremos fazendo esse papel. Mas ainda assim ele tem a tutela de Deus, ele não está por conta. Né? Então isso é uma coisa importante a gente entender. Aí, na consequência dessa questão, vem uma outra bem interessante, assim. Mas, se isso é assim, por que eu erro? Por que eu tomo decisões inadequadas? Se tem alguém comigo, eu não devia errar, porque se o papel dele é me aconselhar, ele não devia nunca deixar eu cometer um erro. Ele devia sempre tomar uma decisão por mim para que eu não cometa o erro. Aí é que está uma questão interessante. Todo espírito evoluído, todo espírito maduro, tem consciência de que ele não pode infringir uma lei natural, que é a lei do livre-arbítrio. Espíritos desequilibrados e de nível evolutivo inferior, esses sim querem interferir no livre-arbítrio do próximo. Quer sugerir e quase que decidir pelo próximo para que o próximo não se dê bem.
né? O espírito evoluído, ele sabe que ele não pode interferir no livre-arbítrio por um motivo muito simples. Pelo livre-arbítrio, para ter plenitude de livre-arbítrio, nós precisamos exercitar a capacidade do bem decidir. E nós exercitamos a capacidade do bem decidir também errando. Então, às vezes, uma atitude indevida que nós tomamos por iniciativa própria, apesar de todos os esforços que ele fez, e a gente vai ver que ele faz, não só ele, como vários espíritos que querem o nosso bem, eles tentam nos influenciar com boas sugestões, nos induzindo a boas atitudes até o último minuto. Só que o último minuto é um minuto de solitude. É um minuto que cabe apenas a nós decidirmos o que fazer. Nesse último minuto, ninguém pode interferir. Porque é assim que eu vou aprender, é assim que eu vou amadurecer, é assim que eu vou começar, e vou começando, e como nós estamos já atualmente, fazendo a análise do que nos convém e do que não nos convém. E mesmo quando nós nos equivocamos na decisão, se nós não somos impertinentes e rebeldes, a gente aprende com esse equívoco. A gente está numa estrada que a gente conhece e que sabe onde é que está cada buraco, a gente não cai mais neles, a gente desvia. Porque a gente já sabe o que é cair naquele buraco, já sabe a dor que é torcer um pé, já sabe o quanto tempo a gente fica parado se quebra uma perna porque caiu naquele buraco. Então por que eu vou jogar nele de novo? É lógico que não. Quando eu estou próxima dele, eu desvio, porque eu já sei o que é aquela situação que me fez sofrer. As nossas decisões na vida passam por aí. Quando a gente toma uma decisão inadequada na nossa existência, que é o contraponto da lei do livre-arbítrio, eu tenho o direito de decidir o que eu bem entender na minha vida e fazer o que eu bem entender da minha vida. Mas a responsabilidade sobre isso já não cabe mais a mim decidir se eu quero ou não. Ela é compulsória. Então, toda atitude que eu tomo, toda decisão que eu tomo na minha vida tem consequência. E a consequência é assim, de braço dado. Não tem como eu dizer que eu quero tomar atitude, mas não quero responder pela consequência. Ela é inevitável. Em algum momento na minha existência ou em existências que se sigam a essa, eu vou responder por aquilo que eu fiz. E a gente vive essas decisões no dia a dia das nossas vidas. De coisas pequenas a coisas significativas. E é na tomada de decisão refletida, com consciência, com cautela e procurando acertar que a gente aprende, ou na responsabilidade por aquilo que a gente decidiu. Se eu tomei uma decisão inadequada e a consequência foi algo que me trouxe desconforto, dor, enfim, várias outras situações que são desafiadoras para mim, eu vou aprender com essa consequência. E é lógico, a gente não pode viver um mundo de romantismo e uma síndrome de Poliana, achando que tudo vai ser tranquilo, vai dar nada. Tem muitas coisas que a gente se equivoca numa existência e infelizmente a gente passa aquela existência inteira e não consegue consertar. E a gente vai ter que consertar em algum momento aquilo que a gente fez. E talvez seja na seguinte, talvez nem na seguinte ainda apareça a oportunidade, seja daqui a algumas, e eu vou carregar comigo a sensação da coisa equivocada até que eu passe isso a limpo e resolva. Quando eu quito com quem? Com um tribunal divino essa situação? Não.
quando eu quito essa situação da minha consciência, aí eu me reajusto com a lei de Deus, me reajusto com as leis naturais. E aí me dá a sensação do resolvido. Então, o nosso espírito protetor, nessa situação das nossas decisões, ele está ali 100% à disposição. Ele está ali 100% fazendo de um tudo para nos alertar que aquela ideia que nós enfiamos na nossa cabeça, que nós vamos executar, não nos convém. Ele nos assedia durante o sono físico, nos puxa para uma conversa de pé de orelha. Ele, às vezes, cria, inclusive, situações que dificultem para que eu tome aquela decisão justamente para mim não me equivocar. Eles usam de Deus e do mundo. Usam de familiares, de amigos, de pessoas que a gente trabalha, de desconhecidos no meio da rua, para conversas fortuitas virem à tona, tratando daquele tema, tudo mandando os recados do te liga que o negócio não tá bom, te liga que esse caminho não te convém, te liga que não vai dar certo. E a gente refuta tudo e toma a decisão, mesmo quando aquela decisão que a gente está tomando, ela está atravessada no nosso pescoço. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi várias vezes. De decisões que eu tomei na minha vida, que o tempo inteiro aquilo ali parecia que estava atravessado, assim, sabe? Não era uma coisa encaixada, era uma decisão que eu estava tomando e parecia que estava o mundo me dizendo assim, não vai, criatura, não vai que é fria, tu vai te dar mal. E eu insisti, fui, e a coisa deu errada. Aí quando a coisa dá errado, o que a gente faz? A gente olha para trás e diz, ai meu Deus, aquele dia eu tinha pensado tal coisa, se eu tivesse seguido aquilo, eu não tinha decidido por isso. Ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz da minha vida? Meu Deus, como é que eu fui tomar essa decisão? E aí é nesse momento em que a gente às vezes querendo se esquivar da responsabilidade, é que a gente às vezes diz assim, onde é que tu estava que tu não me orientasse? E ele, mais do que ele fez, ele não conseguiu fazer. Não era possível ele fazer, porque senão ele ia entrar e ia interferir na minha autonomia. Então, uma coisa que a vida vem me ensinando, eu ainda tropeço, tá? De vez em quando eu ainda dou uma de reneta e vou lá e tomo uma decisão e me dou mal. Mas assim, quando eu vejo que a decisão que eu vou tomar ou tá fácil demais, que isso também é outra dica. Quando a gente vai tomar uma decisão que a gente tá meio impensada, assim, meio na euforia, e ela vai, e tu vai dizer, se tiver errado alguma coisa vai me impedir. Não, às vezes não. Às vezes o que vai te impedir é teu bom senso, não são as situações. E a gente vai, pá, toma a decisão. Parece mesmo. E daqui a pouco aquele negócio deu errado. Então assim, tudo que é fácil demais, ou seja, que eu não estou... Parece ser uma decisão complexa e eu não estou vendo dificuldade nenhuma. Ou alguma coisa que eu vou tomar uma decisão e que parece que tem uma espinha de peixe atravessada na minha garganta, eu paro para dar uma pensadinha hoje, quando eu me percebo das situações que estão me alertando. Então, essas situações são importantes. Mas a gente vai ver que existe formas bem simples até, de a gente utilizar desse apoio e dessa proteção que esses espíritos nos dão. Como é que a gente se comunica com eles? Eu acho que é a melhor forma de a gente pensar na utilização dessa parceria, né? A comunicação, não só com o nosso espírito protetor, com a espiritualidade de maneira geral, ela se dá no cotidiano das nossas vidas. E no cotidiano eu diria assim, o tempo todo. Minuto a minuto do nosso dia, através do quê? Dos nossos pensamentos. O pensamento, ele se desloca entre as pessoas da mesma forma que o peixe se desloca dentro d'água. Ele utiliza o quê? O fluido cósmico universal, que é essa energia que nos envolve a todos.
E os nossos pensamentos passam para os outros e nós recebemos dos outros, na imensa maioria das vezes, sem a gente sequer se dar conta. Então, e aí a gente diz assim, como assim? Nós influenciamos e somos influenciados com aqueles com quem nós convivemos, encarnados ou desencarnados, o tempo todo. Só que esses pensamentos, eles circulam nas nossas cabeças, nos dando a impressão que são genuinamente nossos, 100% nossos. E nós somos profundamente influenciáveis por terceiros. E a influência que esse espírito nos proporciona no cotidiano da vida é através dos nossos pensamentos. Quer ver uma coisa? Não sei vocês, para mim isso é muito comum. De vez em quando eu me pego no meu dia a dia assim, pois é, mas aquele negócio era assim, pois é, não era assim, mas era assado, pois é, mas aquela oportunidade de não sei. Daqui a pouco eu digo assim, ai, tá tendo será que eu acho que eu não estou falando sozinha, porque está tendo uma discussão muito grande aqui dentro da minha cabeça. E não raro, meus filhos já acostumaram, mas quando eles entravam no banheiro com um pataco de olho desse tamanho quando eu estava tomando banho, porque às vezes embaixo do chuveiro eu estava trelê, de voz alta, falando. E aí eles olhavam meio assustados, quando eu me dava conta eu parava, até que um dia minha filha disse assim, mãe, tu fala com quem no banheiro? Porque eu sempre entro e não vejo ninguém, só tá tu. Eu disse, ai filha, um pouco comigo, um pouco com o meu anjo da guarda, um pouco com quem está perto de mim, talvez. Ela disse, assim, espírito? Eu disse, também. Eu e eles, a gente conversa. Às vezes a gente está num papo bem pesado, porque às vezes ele está me intuindo uma coisa que eu não estou querendo e eu estou brigando com ele. Ela disse, igual tu faz com o pai, quando vocês dois estão assim conversando ou quando estão se desacertando e estão conversando. Eu disse, parecido. Ela disse, tu chama aquele de DR, né, mãe? Eu disse, chamo. Ainda passou. Dali pra frente, sempre que eles, até hoje, sempre que eles aparecem no banheiro, que eu tô lá, trelê, ela diz, eita, comendo DR, posso interromper, dá licença? A gente conversa e a gente acha que está conversando só com a gente mesmo. É nesses momentos que a gente deve prestar atenção. Quais são as reflexões que a gente está fazendo? E também nesse momento, não é só o nosso anjo da guarda que está conversando conosco. Aqueles espíritos que nos influenciam e que não querem o nosso bem, seja por que motivo for, também estão nos influenciando. Então a gente nunca deve pensar distraidamente. A gente deve sempre, principalmente em momentos críticos da nossa vida, ou quando a gente está vivendo algum desafio, mesmo que seja do cotidiano, quando a gente estiver pensando naquele assunto, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos. No que é que vem de ideia, no que é que vem de sugestão e que a gente sempre acha que é só nossa, que a gente está ali sozinho, é autônomo aquele negócio. Prestar atenção, porque o pensamento é o meio de comunicação mais cotidiano do nosso espírito protetor conosco. Mas não é só no cotidiano do nosso dia a dia, é também durante as nossas orações. Então, quando a gente vive momentos difíceis na nossa vida, seja de que ordem for, uma coisa que a gente deveria ter sempre como hábito é parar para orar, para conversar com Deus, conversar com essa espiritualidade que está ao nosso entorno, enquanto a gente não consegue ter um clareamento daquela decisão. Quando a gente vive situações na nossa vida, acredito que todos tenham vivido, penso eu, que quando a gente está no olho do furacão, parece que está tudo tão confuso, tudo tão embolado, tudo tão difícil, que a sensação que a gente tem é que não vai ter saída. Esses são os momentos ideais para a gente parar. Fazer o que Jesus nos orientou. Entrar no nosso quarto, fechar a porta para conversar com Deus. Ou seja, parar, entrar no nosso mundo interior e prestar atenção. Sempre que a gente questiona algo, prestar atenção na resposta que a vida está trazendo para nós
por vários caminhos. Então a oração é um outro momento. Para, quando a gente está no momento que para. Aonde? Em qualquer lugar. Está no ônibus? Vai no ônibus. Para a gente entrar no mundo interior, basta só a gente prestar atenção para dentro da gente e não para fora, o que é que está passando, onde é que está o rolo, a confusão. Entra. Entra e pergunta. O que eu faço? Como é que eu vou aguentar isso? Até quando que vai essa situação? Me sustenta, pelo amor de Deus. Nesses momentos a gente traz revigorado fortalecimento para vivenciar. E um outro momento de conversa é durante o sono físico. Então, quando a gente vai dormir e a gente está especialmente precisando de ajuda, façamos essa oração pedindo isso. Dizendo, meu Deus do céu, meu amigo, essa noite, pelo amor de Deus, fica comigo, me leva para algum lugar, conversa comigo, me ajuda a encontrar uma saída para essa situação. Me fortalece, me ajuda a ter bom ânimo, me ajuda a ter coragem, me ajuda a não desistir, me ajuda a estar firme. Mas não só quando é com a gente, quando é com alguém que a gente ama também. Isso é uma coisa, um hábito, é uma atitude, é um comportamento que quem é pai e mãe deve ter com muita frequência com seus filhos. Faz a oração. Dormiu. A criança dormiu, aquele soninho pesado, que já não percebe que tu está ali do lado, senta do lado dele na cama e conversa em voz alta. A voz alta não é a voz que acorda ele, mas uma voz que seja percebida por ele. Por quê? Porque nesse momento, esse espírito já está desprendido do corpo dele. Então, tudo aquilo que a gente conversa, ele entende melhor do que quando ele está acordado. Porque quando ele está dormindo, a criança, quando dorme, ela retoma sua consciência de espírito adulto. E ela, às vezes, naquela conversa, ela entende melhor dormindo do que acordada. Converse com ela. Pede para o espírito protetor, pede para ela. Escuta o teu anjo da guarda. Vai com ele. Vê o que é que ele tem para te dizer. Te acalma, meu filho. Está doente? Tu vai melhorar. Fica com esse anjo da guarda que vai te ajudar a tu conseguir te recuperar. Um parente que está dormindo, um parente que te pede um passe na hora de dormir. Filho pede muito às vezes. Mãe, reza na minha cabeça, pelo amor de Deus. Reza, mas conversa sobre o anjo da guarda com ele durante a oração que está fazendo. Diz, meu filho, dorme, escuta teu anjo da guarda quando tu dormir. Aprende, ensina o filho a fazer a oração pedindo para escutar o seu anjo da guarda, facilitando essa comunicação. Esse momento é muito importante. E indo adiante, para nós não nos prolongarmos muito, muitos perguntam assim, a gente tem só um? E ele está com a gente o tempo inteiro? Espírito protetor, aquele tutor especificamente, nós temos um em especial. Que nos acompanha desde quando? Só Deus sabe. Alguns nos assumiram para essa existência, por motivos os mais variados. Alguns estão conosco há muitas existências. Mas uma coisa é certa, todos, 100% deles, são nossos protetores desde antes da nossa fecundação. Se já são há tempo, se são para essa existência, cada caso tem seu caso. Mas que eles estão conosco durante todo o nosso processo de planejamento para encarnar, eles estão. E eles são participantes ativos do planejamento da nossa existência, das situações e das decisões macro da nossa existência. Eles, via de regra, são quem tem o bom senso na hora da decisão, que a gente diz assim, não, pode mandar nessa existência tudo isso aí.
que eu quero resolver essa encrenca de uma vez, que eu não quero mais me preocupar com isso. E aí ele que nos puxa de lado e diz assim, faz isso não, Beto. Tu não vai dar conta disso tudo. Nós vamos parcelar isso no cartão de crédito em 12 vezes sem entrada. Essa existência tu vai te fortalecer moralmente, vai te preparar para a gente começar a descontar essa fatura na outra. Não, mas eu quero tudo agora. Não vais receber. Tu vais receber nessa existência aquelas situações que a gente sabe pelo teu comportamento que vai ser possível tudo agora. Mais do que isso não dá. Por quê? Porque o objetivo da encarnação é evoluir, não é levar bomba, não é ser punido, não é não dar conta. Todo o nosso planejamento encarnatório ele é feito com base no aproveitamento e na utilidade das vivências que a gente tem. Então ele está conosco há muito tempo. E é só ele que vai ficar conosco de espírito protetor. A gente tem que lembrar assim, ó, ele é um espírito mais evoluído do que nós, mas ele é um espírito em evolução também. Então ele tem coisas que ele tem compromisso de fazer, mesmo durante a nossa estada aqui. E que ele se afasta, e que ele vai, faz os seus compromissos, ele volta, mas ele está sempre ligado conosco. E outro dia me perguntaram uma coisa que eu não tinha lembrado de botar aqui. Ele disse, tá aí, se ele tiver que encarnar, como é que faz? Eu vou ficar abandonado? Não. Se por algum motivo, durante a minha encarnação, aparecer uma situação que exija a encarnação do nosso espírito protetor, nós seremos automaticamente acolhidos por outro espírito protetor, para que ele possa encarnar e dar continuidade à situação que ele tem compromisso. Mas nós não temos só o nosso espírito protetor especial que nos protege. Nós temos espíritos amigos, nós temos familiares de outras existências que nos querem muito bem. E que na hora que a gente está no perrengue, existe força-tarefa. Todos eles estão junto de nós. Todos eles estão nos apoiando. Temos pai, mãe, filho, amigo, qualquer grau de parentesco ou de conhecimento de existências anteriores que nutrem por nós um amor incondicional e que o objetivo fundamental nessa relação conosco é que a gente consiga. Então eles estão sempre conosco. Mas também temos aqueles espíritos com os quais nós temos sintonia, que dependendo do nosso comportamento também nos aconselham para o erro, também nos aconselham para o desequilíbrio, também nos aconselham para o desandar da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, como que a gente age, qual é a nossa conduta perante a vida. Porque aquele ditado que a gente escuta aqui no cotidiano da nossa vida, me diga com quem andas, que eu te direi quem és, não é bem assim. Esse ditado correto seria assim, me digas o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Porque quem chama, quem sintoniza, somos nós. Então, essa seleção é importante. E nós também temos que lembrar que não só pessoas têm espíritos protetores. Né? Um grupo de pessoas tem espíritos protetores. Muitas vezes no nosso lar, os espíritos decidem assim, olha, de tempos em tempos a gente troca quem é que cuida da turma de uma maneira geral. Ou escolhem um protetor, às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes de um filho, para ser o coordenador daquele lar. Mas nós temos espíritos protetores em tudo que é, em lugar que do ponto de vista social tenha relevância. Protetor da rua, do bairro que nós vivemos, das escolas, das instituições sociais, dos governos. Todas as instituições cujas decisões vão ter reflexo social, existe um agrupamento de espíritos responsáveis por ela. Dos ares, quando viaja de avião, pede proteção para eles. Quando viaja nas estradas, antes de começar a sua viagem, peçam proteção para os espíritos das estradas.
A gente tem que entender que em todos os lugares Deus nos provê um amparo. E, finalizando essa situação, esse contexto, nós temos que lembrar que são espíritos que em todos os momentos querem o nosso bem. Melhoremos a nossa relação com eles. Nos coloquemos mais atentos ao que eles têm a nos falar, ao que eles têm a nos sugerir. E volto a afirmar, principalmente nos momentos de decisões ou de vivências difíceis em nossas vidas, procuremos estreitar esse laço. E a prece é o WhatsApp, é o telefone sem fio, é a forma mais rápida e mais íntima de nós percebermos o amparo que eles têm para nos dar. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos e coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, numa hora assim que vocês estão mais calminhos, e lê com atenção, e relê de novo, e depois da quarta vez começa a estudar esse assunto, porque ele é bem vasto. Um abraço, muito obrigado e um bom final de semana.